Fala aí galera, eu sou a Jéssica e esse é mais um vídeo no meu canal. Você tem insônia? Então, isso é uma pergunta muito perguntada, porque muitas pessoas hoje em dia passam a madrugada inteira sem dormir, passam a madrugada inteira acordada na frente do celular. Muitas têm medo de dormir, né? Porque algumas sentem a presença de algum espírito maligno. Outras já não conseguem dormir mesmo porque ela consegue ser aquela pessoa muito ansiosa. E por ser ansiosa, ela não consegue muito dormir, igual eu. Eu não sou ansiosa, mas eu também tenho problemas. Enquanto é espírito, eu não tenho problemas não. Se o espírito quiser zanzar pela minha capa, zanzar à vontade. Se quiser me encostar, quiser mexer comigo, pode mexer, né? Mas ansiedade, eu tenho muita ansiedade, eu não consigo dormir, porque eu fico pensando o que vai acontecer no dia de amanhã e o que vai acontecer e tal, e eu não consigo dormir. Mas hoje a gente vai contar uma história de terror sobre insônia. Então bora pro vídeo, bora pra história, né, na real. Essa história, ela tá nos comentários, mas também tá numa história parada numa faixa normal, tipo uma faixa que você pode ler se você procurar. Mas ela também tá nos comentários. Começa assim: não deveria escrever, mas talvez assim consiga descansar. Nunca senti tanto medo como agora. Talvez ninguém chegue a ler. E como qualquer outro papel, isso vá para o lixo. Não espero a piedade nem a pena de quem estiver lendo. Apenas esclareço o que aconteceu aqui, pois eu não ficarei para explicar. Não se pode mudar o que está feito. Os motivos só interessam a mim, apesar de não sabê-los ao certo. Portanto, explicarei somente os fatos e não explicarei os porquês. A garota que encontrará no sótão é minha filha. Espero que tenha o cuidado de arrancar o arame de seu pescoço antes de derramá-la da cadeira. Não, desamarrá-la da cadeira, já tô bêbada, tá? Antes de desamarrá-la da cadeira. Certamente você irá concordar comigo que ela é muito bonita. Eu não tô entendendo isso não. Isso daqui tá escrito que é uma história sobre insônia, mas tá falando sobre uma garota e uma cadeira e um sótão. Tô entendendo isso não. Mas vamos continuar. A garota é muito parecida com a mãe, falecida há 3 anos. Para comprovar, deixei o retrato da minha querida Lúcia no colo da menina. Michele tinha 12 anos quando minha esposa foi atropelada. Era nossa única filha. Depois do choque da morte veio o período de superação, o qual atravessamos muito bem. Confiamos muito um no outro. O seu primeiro aniversário sem a mãe foi o pior momento depois da tragédia. Encomendamos uma missa para Lúcia e choramos o dia inteiro. Não quis mais saber de outra mulher. Nunca me acostumei com sua morte. Ah, então é o marido que tá contando a história sobre o que aconteceu com a esposa dele e tal. E a Lúcia, o que aconteceu, né? Que a Lúcia não quis mais saber de sua morte e tal. Não tem mais nenhuma, mas vou continuar. Ah, como eu queria ter morrido junto com ela. Não teria que encarar todo esse inferno. Começou uma semana depois do dia do aniversário da minha filha. Havia acabado de voltar do trabalho. Minha casa estava toda apagada, como de costume. Sentei-me na poltrona sem acender as luzes. Acendi um cigarro. Liguei o rádio e na estação tocava a nossa música. A música que eu e Lúcia escutávamos. Falava de temas medíocres, como um amor não correspondido e traição. Mas a melodia era tão doce, comecei então a sentir o cheiro de sua pele, o toque de suas mãos. Escutava seus passos, a sua voz. De repente escutei sua voz cantando no banheiro. Não era possível. Tá, ele tá falando aqui que ele tava sentado, fumando um cigarrinho, né? E aí ele escutou a voz da mulher no banheiro. E não era possível. A mulher cantando no banheiro que a mulher morreu. Então não era possível mesmo. A mesma música, a mesma voz. Ela não tinha morrido. Estava apenas no banho. Cheguei à porta e comecei a escutar o doce som. A música parou depois de 2 minutos. E também a voz. A porta abriu e o vapor do banheiro trazia para mim o seu cheiro. Ah, como eu fremia. Não tá escrito fremia, ele é tremia ou fremia? Tá escrito fremia, gente.
Ah, como eu fremia, vou falar como eu tremia. A fumaça dissipou-se, estava pronto para agarrá-la em meus braços. Que sensação foi aquela? Medo, susto? Somente fiquei paralisado. Toda a minha excitação sumiu junto com a fumaça. Era minha filhinha. Era ela que cantava a música, sem entender nada com a toalha em volta em seu corpo. Cumprimentou-me com um beijo na bochecha e disse-me rindo: Oi, pai. Não quis te assustar? Viu o senhor dormindo e não quis acordar. Seu corpo molhado, seus cabelos era realmente... tinha crescido. Tudo bem? Perguntou minha garota. Algo em minha fisionomia deve ter me denunciado. Tentei sorrir, mas o máximo que consegui foi contrair os meus lábios, grotescamente. Fingi um mal-estar, tranquei-me em quarto, tomei 2 calmantes e dormi. Durante a primeira noite de sono, apesar dos calmantes, acabei acordando de madrugada. Fui ao banheiro e ao voltar percebi que a porta do quarto de Michelle estava aberta. Decidi entrar no quarto para ver a minha menina. Dormia bem. Desde o dia da morte de sua mãe, ela não deitava sem luz acesa de seu abajur. Suas pernas estavam descobertas e era uma noite fria. Sem acordá-la, cheguei perto de sua cama e acariciei o seu rosto, cobri suas pernas com o edredom que estava aos pés da cama. Meus dedos resvalaram em sua macia pele. Senti um horrível frio na espinha e um tremendo desespero. Saí do seu quarto e fui direto à cozinha. Abri uma lata de cerveja e bebi rapidamente. Nossa, daí é viciada em cigarro, bebida. Oh, rapidamente. Voltei ao meu quarto, mas à noite para ver se... Mas a noite, para mim, já estava perdida. Por mais que eu virasse e me mexesse, não conseguia descansar. Percebi que estava amanhecendo por causa da claridade que invadia meu quarto através das frestas da janela. Exausto, tomei um banho gelado para acordar nesse dia. Nem acordei a minha filha para ir à escola, pois tinha medo de entrar em seu quarto enquanto esquentava meu café. Ela apareceu com o uniforme da escola. Já havia se trocado, porém estava atrasada para a aula. Pediu-me que levasse de carro, pois me culpava por não tê-la acordado. E por isso, ter perdido a hora, um pouco contrariado, acabei cedendo e dando a carona. Lembro-me tão detalhadamente daquele dia. Na frente da escola beijei o seu rosto e lembro-me tanto daquele perfume. Cara, não tô entendendo nada até agora. Eu tô lendo junto com vocês. Eu tô panguando. Depois de sair do carro, percebi que a garota usando o mesmo uniforme segurou a mão e levou aos lábios e a beijou eternamente. Tentando disfarçar, minha filha olhou para mim e largou rapidamente a mão do rapaz, a qual parecia ser mais velho que ela, e entrou correndo para a escola. Percebi, porém, que antes de entrar na instituição, ela ainda deu um lindo sorriso para o rapaz, que correspondeu no mesmo instante. Na minha frente, não tinha respeito pelo pai. Ui. A minha menina paquerando dentro da escola. Agarrei-me ao volante com tanta força que minhas unhas cravaram na borracha. Os meus dentes ragiam e novamente o fantasma me assombrou. Vi Lúcia na frente do meu carro. Estava como no dia de nosso encontro. Um vestido longo, os cabelos soltos, até mesmo um sapato de salto alto e sorria para mim. Gente, pai é um bagulho sério, hein, gente? Minha filha não me respeita mais, ela estava paquerando na escola, ó. A menina tinha 12 anos, né? O pai tá certo mesmo, 12 anos de idade, né? Dá pra paquerar, não. Nem minha idade é idade pra paquerar. Sou bebê. Meus olhos encheram-se de lágrimas e gritei. De repente, de seus olhos começou a vazar sangue, enquanto ela ria, ensandecida em minha direção. Logo depois apareceu o mesmo garoto que havia pegado na mão de Michelle. Ela aproximou-se da minha mulher e começou a beijá-la. Ele aproximou-se da mulher do cara e começou a beijar ela. O meu menino que beijou a filha do cara. Como um animal sedento.
Os dois riam como loucos e aproveitando seus dedos para mim. Fiquei tomado de ódio tão profundo. Todavia, o sentimento foi substituído por um pavor inconmensurável. Um frio inexplicável tomou conta do meu corpo. Sentia meu sangue correndo rapidamente para minha cabeça. Escutei um horrível zumbido. Tentei recobrar o autocontrole. Porém, conforme o medo desaparecia, uma terrível coleira surgia mais forte que a anterior. Mordi meus lábios até sangrarem. Tentava convencer-me que tudo aquilo era mentira. Ela estava morta havia 2 anos. Não poderia ser real. Fechei os meus olhos com medo de que poderia vê-los ao abri-los. Mantive-os assim por um bom tempo. Ao abrir, imaginei que já havia ido embora. E rindo de tamanho besteira, pensei isso. É que não dorme à noite e fica sonhando acordado. Era um ciúme sem sentido. As garotas da cidade sempre têm uma paquerinha. Vê se entende, esquece sua mulher. Ela já morreu, não é sua filha. Apesar de tentar me convencer com os seus próprios argumentos, ainda assim me sentia quieto. Liguei o carro, acelerei e fui ao trabalho para tentar me distrair. Passei a tarde inteira com a visão fantasmagórica de minha esposa e resolvi um fim nesse pesadelo. Ao chegar em casa, fui direto ao meu quarto e abri o armário. Decidi pegar todas as roupas da falecida e jogá-las fora, pois estavam me consumindo. Precisava libertar-me das visões, portanto juntei-as todas em um saco de lixo e joguei para fora de casa. Pensei em jogar fora também suas fotos. Seria doloroso. Preparei o jantar para Michelle e fui dormir. Foi o melhor descanso. Depois do desastre, depois daquela noite, as coisas pareciam ter melhorado. Passaram-se 3 meses e visões vieram, mas comecei a me acalmar, via a filha muito menos. Tudo parecia ir tão bem, como estava engraçado. Decidi um dia pegá-la depois da aula. Havia mais cedo um trabalho, portanto decidi fazer uma surpresa. Minha filha estava tão linda, Michelle correndo pelo portão. Que lindo sorriso! Foi uma das primeiras a sair, porém não tinha me visto ainda. Foi então que presenciei tamanha desgraça. Que desgraça. Ela estava em um carro totalmente desconhecido para mim. Estava alegremente com tamanha familiaridade que teve vontade de sair do carro e espancá-la na frente de todos. Meu coração acelerava e comecei a chorar de ódio. Tal era o meu desespero que as minhas mãos tremiam. Controlei, contudo, os meus sentimentos e segui o automóvel com medo do que poderia ver. Tive cuidado de ficar sempre por volta de uns 300 metros de distância do veículo. Assim que ele disparou, decidi estacionar do lado oposto da rua. Enquanto estava o maldito carro, Michelle estava agora na frente de uma bela casa branca, com um grande quintal, porém ainda estava dentro de um automóvel. Gente, eu não tô entendendo nada. Tá falando de insônia e a Michelle agora tá dentro de um carro, de uma casa. A Michelle dorme, não? Tô entendendo nada. O que estaria fazendo lá? E a Michelle é filha desse cara, tá, gente? Esse cara aí, ele encontrou ela, tipo, dentro de um carro, na tamanha familiaridade. E esse carro o cara não conhece. E ela agora estava na frente de uma casa branca. E o que ela estaria fazendo lá dentro? E com o que ela estaria? Decidi afastar de mim toda a suspeita maliciosa. Afinal de contas, era minha filha, a qual criei muito bem. No entanto, ao abrirem as portas, todas as minhas suspeitas confirmaram-se. Desceram do carro a minha filha, aquele moleque que paquerava na frente da escola, sem vergonha, já se encontrando a sós com o rapaz. Aquele filho da puta querendo levar minha filha para a casa dele. Era muito para mim. Há quanto tempo ela frequentava aquela casa? No mínimo há 2 anos, 2 meses. Não, 2 anos, 2 meses. Como tinha coragem? Quis sair e trazê-la para o carro à força, porém minha curiosidade era maior que a minha raiva e fiquei parada escondida entre as árvores da calçada que havia estacionado. A sua hesitação era tanta que Michelle nem olhava para os lados, portanto, nem preocupava-se em ser descoberto.
Como doeu ver a minha filha beijando a boca do rapaz enquanto ele passava a mão em todo seu pequeno corpinho, o corpo que era meu. Ela era minha filha e ninguém tinha esse direito. Provavelmente ele teria iludido uma garota tão nova. Elas são tão ingênuas, apesar de toda a minha ira, não fiz nada além de observar. Na verdade, eu queria matá-lo. A minha raiva era imensa conforme a sua distância podia ouvir os ganidos do bicho. Não posso descrever a sensação que senti e compreender a gravidade do meu ato. Senti-me assustado, porém senti aliviado, como se tivesse passado toda a minha raiva para o animal. Devia ter me jogado contra o primeiro poste. Não sofria tanto e teria evitado esse terrível sofrimento. Depois disso, eu começo a não me lembrar muito bem dos fatos. Lembro-me de ter chegado em casa e de ter dormido com Lúcia. Ela estava em casa quando eu cheguei. No quarto, ela me esperava. Estava toda nua, abracei e beijei como nunca. Nem consegui dormir. A minha felicidade era imensa e ela estava lá para me consolar. Ele foi para casa depois de ter encontrado a filha dele com outro boy, com um boy, né? Aí ele chegou em casa e viu a esposa que morreu dele. Aí ele abraçou, beijou ela, dormiu com ela. Não tô entendendo, olha, não tô entendendo nada. Acho que cochilei um pouco e olhei para o meu lado e ela não estava na cama. Procurei pela casa inteira e encontrei no banheiro usando o seu belo vestido. Ele encontrou ela no banheiro usando o belo vestido. Era a única peça que não havia jogado fora. A peça que ele não jogou fora. Ô, gente, eu acho que é assim, que a mulher estava se manifestando através das peças de roupa. Então, porque a única roupa que ele não jogou fora, ela estava no banheiro usando. Ai, gente, que medo. E estava Bela dançando na frente do espelho. Um imenso ódio me invadia e eu não sabia por quê. Era, na verdade, ela havia me traído com um pivete e entrou até a casa dele. Agora vestia-se de noiva na minha frente, não poderia aguentar tudo aquilo. Ela tinha que pagar pelo que fez. Me traiu, pensava que não tinha visto. Foi tudo muito rápido. Lembra que me apenas dei minha mão em volta de seu corpo, de seu pescoço, e algo fino e frio em minhas mãos. Ela tentava gritar, mas eu não escutava nada. Sentia-me exausto. Depois não me lembro mais de nada e acordei. Ah, só isso? Gente, eu tô achando que ele matou a esposa dele. Ele matou Lúcia. Isso era pra ser uma história sobre insônia, né? Mas do nada virou uma história sobre Lúcia. Então, gente, eu acho que eu descobri. Ele matou a Lúcia porque a Lúcia traiu ele. E aí ele viu a filha dele pegando um pivete na porta da escola e eu acho que era o cara que traiu ele com a Lucy. Não, na verdade eu não entendi merda nenhuma. Eu só sei que eu pensei que era sobre insônia. Porque tava escrito ali, história sobre insônia. Aí você vai ler e o que que acontece? O cara matou a Lúcia. Então, gente, que bosta. Eu pensei que ia falar alguma coisa sobre o porquê que eu não durmo, porque muitas das vezes eu fico acordada, ele parece ter um capeta do meu lado, capiroto, um fantasma me olhando, e não, é sobre Lúcia. Eu sei que não teve graça nenhuma, porque é só uma história qualquer, porque eu não senti firmeza nessa história, nem um pouco de firmeza nessa história, cara, que história bosta. Cara, eu pensei que ia ser uma história super boa e aconteceu essa bosta aí dessa história bosta. Cara, foi a pior história da minha vida. Mas foi o vídeo de hoje, essa história bosta sobre Lúcia. Quem gostou do vídeo, compartilha. Compartilha não, tem como. Ah, eu tô bêbada, velho. Quem gostou do vídeo, curte aí, deixa seu like pra Lúcia não ser morta novamente. Cara, que bosta, mas esse foi o vídeo de hoje. Então, deixa seu like aí, se inscreva no canal pra mais vídeos. E tamo junto, galera. Beijo.